Isso aqui é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, numa fotografia restaurada ali do século XIX, aonde é o prédio, né? E aquela região ali, em 11 de agosto de 1827, decreto de Pedro I. Pedro I. Então tudo começa lá no início do século XIX, quando o Brasil ainda era ali um pedacinho de Portugal, com a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro, ali em 1808, com as invasões napoleônicas, tem todo aquele contexto do lado de lá, né, que a gente já contou aqui algumas vezes. O Brasil começou a experimentar mudanças significativas na sua sociedade com a chegada da família real. E dentre essas mudanças, todas elas assim no arrasto da necessidade de Dom João de transformar esse território aqui num país autônomo. Então as mudanças foram muitas e Pedro I deu continuidade a alguma delas, né? Então, no rastro aí dessas transformações, surgiu a necessidade de você formar localmente aqui profissionais capacitados para ocupar cargos da administração pública, cargos na magistratura, cargos na advocacia, funções até então feitas por portugueses. A formação era em Portugal, tá? Então, você chegando aqui e tendo que resolver esse problema, Dom João, Dom Pedro I começaram a construir as universidades aqui. Então, nesse contexto, 1827, Pedro I sancionou uma lei que criava os dois primeiros cursos jurídicos do Brasil. Deixa eu encostar aqui para aliviar a coluna. Os dois primeiros cursos jurídicos do Brasil foi um em Olinda, que existe até hoje, a grande escola lá de Olinda também, Pernambuco, e o outro foi em São Paulo. Você vê, o Norte e o Nordeste tão desprezado, tão desprezado pela política republicana, né? Naquele tempo, o Império já dava um valor tremendo para a região Norte e Nordeste. Então, você vê essas ações sendo tomadas, você vê, ele não mandou criar uma escola de direito no Rio de Janeiro. Não, não. Vai criar em São Paulo, a demanda está lá, e vai criar no Nordeste, que a demanda está lá também. Mas por que tinha demanda no Nordeste? O Nordeste fervilhava de cultura, fervilhava de comércio, ainda tinha a proximidade com a Europa e Estados Unidos. Metade do caminho, Nordeste. A maior comenda do Império do Grão-Pará, não era comenda de Madureira, Del Castilho, Rio de Janeiro, São Paulo, Guarujá, não, do Grão-Pará. Aí a República veio com o discurso da importância da região Norte e Nordeste, mas a prática não. A prática não. Bom, o Império tinha seus defeitos também, a República tem algumas virtudes, a gente tem que sempre lembrar. Quando eu passo pelos problemas, eu vou e dou minha pincelada ali para que a gente tenha a noção desses contextos históricos. Então, Dom Pedro vai lá, sanciona a lei, cria os dois cursos jurídicos no Brasil, um em Olinda, o outro em São Paulo. A escolha de São Paulo não foi aleatória. A cidade ainda não era tão grande como é hoje. Era mais modesto, você tinha mais comércio acontecendo Rio, pelo Nordeste mesmo. Mas já era um importante centro de atividade política do interior do Brasil. E aqui próximo da capital, Rio de Janeiro, né? Então, a Faculdade de Direito aí do Largo de São Francisco, ela foi instalada no Convento de São Francisco, né? Que é um prédio que havia sido desativado após a expulsão dos frades franciscanos em 1828, em meio às reformas ali que foram promovidas pela regência após a abdicação de Pedro I. O convento tinha uma arquitetura colonial,
bem que aquela telinha colonial que você está vendo ali, super simples, mas super funcional para a situação brasileira, para a questão de clima, o pé direito alto, aquela telha ali que segurava bem a temperatura. Então, bem esse estilo que os portugueses desenvolveram aqui junto com os brasileiros. Engraçado, quando eu estive em Portugal, na primeira vez, eu fiz um passeio na cidade do Porto, que eu entrei por um bairro lá, cara, parecia que eu estava no Meier. As casas, tudo com esse estilozinho colonial que a gente vê aqui no Brasil. E você fala, meu Deus, só falta um botequim na esquina. Eu olhei para a esquina, tinha um botequim. Falei, putz, foi daqui que a gente veio mesmo. Foi daqui mesmo. Então, São Paulo, embora não tão grande no comércio como era hoje, ela já tinha todo o ambiente propício para estudo, para se montar a universidade, já tinha uma boa material humano que ia se aproveitar disso, mas as condições iniciais foram precárias. Sempre quando você está começando, desenvolvendo no início, tem as suas dificuldades, natural. As aulas começaram em 1º de março de 1828. 1828, 1º de março. Então você vê, entre assinar o decreto, praticamente um ano depois da autorização é que começa a primeira aula na universidade. O prédio já existia e tal. As instituições, elas rapidamente se tornaram, tanto Olinda quanto São Paulo, os principais centros de formação intelectual e política do país. Seus primeiros professores ali eram, em grande parte, formados em universidades europeias, né, que conferia ao ensino um caráter erudito de altíssimo nível, como cosmopolita. E entre os primeiros alunos estavam ali muitos dos que viriam depois a ser figuras proeminentes na história do Brasil, como os futuros presidentes Prudente de Moraes, Rodrigues Alves. E aí a gente tem pela história do Brasil aí uma pletora de gente que estudou na Faculdade de Direito aí do Largo de São Francisco. A faculdade se tornou conhecida por ser um espaço de intensa efervescência intelectual e política. E aqui começa o problema. A política entrando na universidade. É uma merda. Foi ali que forjaram várias ideias liberais, republicanas, tá? Abolicionistas, essa teve essa virtude, que viriam a influenciar profundamente a história do próprio Brasil. Essa universidade tem grande influência na história do Brasil. Pro bem e pro mal, tá? No Largo de São Francisco, alunos e professores discutiam, debatiam e muitas vezes conspiravam para transformar o Brasil. É uma merda, né? Porque o cara bota uma ideia na cabeça e se ele vai conspirar para adotar aquela ideia, cara, e se a ideia não for boa? E se a ideia for boa? Quem garante que a ideia é boa? A gente tem que lembrar que essas grandes atrocidades que aconteceram na Europa aconteceram por causa de ideias. Ideias surgem sempre em ambientes acadêmicos. Existe uma responsabilidade direta entre genocídios e universidades. Filósofos, teóricos. Para você botar uma grande massa humana fazendo merda, convicta, você precisa de muita teoria, convencimento. Quem faz isso são, né, os intelectuais. Então, a profissão mais perigosa da história da humanidade é o intelectual. Dali que saem as virtudes e os vícios, as merdas, sai tudo dali. Então, ali também se formaram vários movimentos políticos que participaram aí do Brasil, da história do Brasil. Movimentos desde a abolição da escravatura, virtuoso, que eu acabei de falar, até a proclamação da República, a bela bosta que a gente está vendo até hoje. Tá? Então a história da Universidade, da Faculdade de Direito Largo de São Francisco, ela é indissociável da história do próprio Brasil. Tá? Ela está umbilicalmente ali ligada em vários momentos. Hoje eu acredito que ela perdeu grande parte da importância dela. Ela tem fama, mas não tem mais importância.
não apenas foi importante naquela época, foi importante para a história, não porque dela saíram muitos dos líderes que moldaram o país, mas porque desde a sua fundação a faculdade foi um grande laboratório de ideias. Um grande laboratório de tudo quanto é tipo de ideia, né? Então você já faz ideia. Onde eles ficavam ali discutindo os caminhos que eles achavam, pegava as teorias europeias, né? Misturava, dava aquele tempero tropical para decidir se aquilo era bom, se era ruim, como que a gente deveria adotar, quem deveria adotar, como é que deveria fazer. Ela é conhecida como a velha academia, é um apelido que existe ali, meio que apelido interno, carinhosamente chamada pelos ex-alunos ali, principalmente mais antigos, e até hoje está formando aí juristas no Brasil. A gente está vivendo aí uma crise no judiciário, então por aí você já tira o tamanho do problema, né? Então muitos do que hoje estão aí assinando a cartinha da democracia, né, que estão aí fazendo L, foram formados aí. Aí você já faz ideia do conteúdo ali. Eu conheço gente que se formou ali, eles falam que se você não tiver aquele filtro para você separar, meu amigo, você vai embora, porque os professores, todos, quase todos eles têm algum objetivo ideológico naquilo que ele está fazendo. Então, grandes temas que foram discutidos aí ao longo das eras ali na faculdade, que ela teve participação, da abolição, né, como propagadora de ideias, tal, embora o forte do movimento abolicionista foi Rio de Janeiro. Quem antecipou o movimento abolicionista foi o Nordeste, antes da região Sudeste. Mas São Paulo ali com a universidade participou dos debates. A proclamação da República foi outro tema que foi gestado ali também, para comprovar o naco de merda que eles estavam fazendo ali já no século XX. Eles foram grandes, e vai ser bacana, eu tenho que falar disso nesse dia. Tem que ver qual é o dia da Semana de Arte Moderna lá de 22. Muitas das coisas da Semana de Arte Moderna foram discutidas e gestadas ali dentro da universidade também, tá? O que teve mais? Revolução Constitucionalista de 32 foi outro movimento que surgiu lá, e esse virtuoso, quando eles estavam lutando contra Getúlio Vargas, foi, teve muita influência da Faculdade de Direito também. Ela participou da convocação de algumas assembleias constituintes aí da história. A de 34, eu lembro. Eles estavam também no processo de redemocratização de 45, 46 ali, quando os militares, depois da Segunda Guerra, deram um pé na bunda do Vargas. Estavam no movimento Direta Já, puxando da memória aqui. Na Constituição de 88, Jesus amado, também. E de lá para cá, assim, diretamente a faculdade não teve mais tanta coisa direta, embora a gente tenha visto de vez em quando na mídia alguma coisa no sentido de que pequenos grupos lá dentro se organizam para fazer um manifesto. Como eles fizeram a cartinha da democracia. Vocês lembram da Janaína Pascoal fazendo, no púlpito lá, fazendo uma palestra lá, falando. O pessoal até fez um meme com Iron Maiden, ela cantando Iron Maiden, parecia vocalista do Iron Maiden. Porque ela falava balançando o cabelo igual uma doida, a Janaína Pascoal, falando sobre o impeachment, falando sobre problemas brasileiros. Lembrando aqui, né, cara, a Janaína Pascoal foi cotada para ser vice-presidente do lado do Bonoro. Vocês lembram disso? Janaína Pascoal, vice-presidente, vocês lembram disso? Teve essa proposta, né? Teve essa proposta. É verdade. Vamos seguir aqui para nossa. Ah, tá. Tem um negócio interessante aqui, ó. Vou botar aqui para vocês verem. Pera aí. Aqui, ó. O MFP. Essa Universidade de São Paulo virou a Burschenschaft, ou a Bucha, que é um tema que o Kim Paim adora.
Aí eu tô num projeto com o irmão do Fernão. A gente está organizando um acervo da família ali do estado. O pai, não, a família do Fernão está na fundação dessa faculdade aí também. Não, da USP, tá? A, a faculdade de Direito está nas origens da USP e a família do Fernão está nas origens da USP também, ali trazendo professor, ajudando, correndo atrás e tal. Então, eles têm muito material original, material de época, documentos, artigos, um monte de coisa. E o irmão do Fernão é o grande gestor desse acervo. E eu cheguei para ele e falei, ô Rui, vem cá. Eu dei uma olhada na documentação que eu tenho acesso, né? E o pessoal fica falando aí da bucha. Pelo que eu li lá na bucha, eu já entendi o que que é. Mas você, que viveu a época, que respirou, participou, e hoje é o grande gestor, o portador de todos esses documentos, é tipo do Gandalf da parada, né, que conhece tudo de cabo a rabo, são 3 milhões de documentos. E aí, a bucha? Aí ele falou, tá, teve a bucha, tal, surgiu lá, tá, o pessoal se encontra, tal. Eu sei, mas me fala aí, a bucha ainda é importante aí na história do Brasil? Ela influencia bastidores? As coisas acontecem aí sob o ponto de vista da bucha? Domina? Influencia? Tal? Aí, só com um charutinho dele rindo assim. Já tô sabendo. Inventaram a teoria aí da bucha. Daí, olha, porra nenhuma. Isso não influencia em merda nenhuma. Os caras de vez em quando se encontram lá, tudo babando na gravata, não tem porra nenhuma. Ninguém viaja, não pode ver uma, porra, os negocinhos, ver umas cordinhas soltas assim, já começa a dar nó. Não, não, não. É, é tão importante quanto, né, eu depois meditando. Várias pessoas se formaram ali, participaram desses grêmios, já é comum em algumas universidades mais tradicionais. As americanas têm também e tal. Você faz parte de um grupo. Depois você tem as reuniões desse grupo, lá senta, bate papo, conversa e tal. É como se você dissesse que o Clube de Regatas do Flamengo tem uma enorme importância na história do Brasil, porque vultos importantíssimos eram flamenguistas. É só isso. Você pode falar, não, mas eles se reuniam para conversar. Não, tem o encontro das turmas. Mas não tem esse encontro regular que você fala, ó, puta, bate problema, o que nós vamos fazer com o Xandaré? Aí a bucha se reúne. Aí vai deliberar, dali sai um documento, ações, tal. Para você ter esse tipo de influência, você tem que ter coordenação, você tem que ter ação, tem que ter logística, tem que ter meios, você tem que ter tudo isso agindo em prol de um determinado objetivo. Isso é diferente do monte de velho babando na gravata, se reunindo para tomar um uísque e ficar conversando, cara. É muito diferente. Então, sair daí também a bucha, tá? Mas não leve muita fé na bucha, tá bom? Vou tomar um café aqui. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.